que você faria, Ilustre? Buscaria quem no mercado? E aí, assim, pensando num cenário realista, né? Pra gente não falar traz o Messi, traz o Cristiano Ronaldo, traz o Mbappé. Olha, falar de nomes é difícil, porque o que acontece no fim do ano é fim de temporada para a gente, mas é meio de temporada europeia, por exemplo. Difícil de É trazer de lá, né? muito difícil trazer de lá. Se o jogador tiver em alta, impossível. Se ele tiver em baixa, muita gente vai reclamar, vai dar 2 toques na bola, vai virar bagre, né? Então, é difícil esse calendário que não bate com o europeu. E a gente sabe que para trazer um jogador hoje de nome e tal, que vai chegar, assumir a posição, ou você vai buscar da Europa, que, como eu falei, né, nesse período é difícil, é mais fácil trazer no meio do ano, como o Palmeiras trouxe. Trouxe, né, pouco, mas trouxe. Outra possibilidade é você comprar jogadores dos rivais aqui no Brasil, e aí vai ser sempre superfaturado, porque todo mundo tem prioridade de vender para a Europa, e aí você tem que concorrer com o valor da Europa ou muito próximo daquilo. Quando a gente pega um Maurício, que hoje, obviamente, não é muito elogiado e está valendo o que foi pago, mas o Palmeiras não pagou barato, pagou, se eu não me engano, 10 milhões e meio de dólares no Maurício, que é muita grana. É uma das maiores contratações, junto ao Flaco, por exemplo, de todos os tempos do Palmeiras, né? Então, você busca o Maurício no Internacional, que é uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro, concorrente do Palmeiras em competições. E aí, quando o Inter não vai vender esse jogador para a Europa, ele vai querer um bom valor de um concorrente no Brasil, né? E aí outra opção seria buscar o mercado sul-americano, como Flamengo, Palmeiras, Botafogo tem conseguido, né? Já que a nossa moeda aí sim é mais valorizada do que a deles, e a gente consegue trazer um lateral que às vezes ninguém conhecia e o cara joga muito bem, como também pode trazer um atacante que era uma promessa e não joga nada, né? E então é sempre uma aposta no mercado sul-americano. A solução nem sempre é você encher aí a equipe de sul-americanos, né? Que vão vir de uma outra cultura, que vão vir, às vezes, de um futebol um pouco mais fraco, e lá eles se destacam muito, e no brasileiro é outro ritmo, né? É outra marcação, é outra pegada. E tem equipes que a solução que ela está encontrando é contratar jogadores sul-americanos, né? Então a gente sabe que, para mim, vai ter aí uma balança de 50-50 para os que dão certo, os que não dão certo, aqueles que passam pelo futebol brasileiro e nem são mais lembrados depois de alguns anos. O Palmeiras precisa de alguns reforços e a gente tem que tomar cuidado com a questão de ser campeão e tá tudo bem. Então, assim, no meio do ano tá tudo péssimo, tudo terrível, e no fim do ano a gente é campeão brasileiro e tá tudo bem. E aí a gente passa janeiro, fevereiro sem grandes contratações e começa a passar sufoco em meio de ano depois. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Porque você pode cair no erro, por exemplo, do Flamengo, que é uma equipe que é uma cobrança muito grande, você contrata jogadores de grande nome, e aí não é campeão, você não mantém, a diretoria não mantém a comissão técnica, nenhuma comissão técnica. Então você vê aí aproveitamentos, às vezes, muito bons, e eu estava vendo hoje, por exemplo, o primeiro assunto que você falou era Flamengo. O Tite ele tem um aproveitamento pior do que Renato Gaúcho, do que o Paulo Souza e o Dorival Júnior, né? Desses, só o Dorival Júnior foi campeão e aí depois foi demitido também, né? Talvez se tivesse uma continuidade ele teria sido campeão, ou talvez não, também ninguém sabe, né? E depois ele fez um bom trabalho no São Paulo e ganhou uma vaga na seleção brasileira. E depois, um pouco abaixo do Tite, com quase o mesmo aproveitamento, você tem técnicos como o Domenech, né, que veio lá depois do Jorge Jesus. Totalmente Então, aleatório, né? Exatamente. Então, você tem técnicos aí acima de 70% de aproveitamento
que não ganharam títulos e não tiveram continuidade porque a cobrança é muito grande lá. Então, não é porque você não ganha um título que é o fim do mundo. E também não é porque você vai ganhar um título que você ganhou que está tudo bem. A equipe precisa se estruturar e, para mim, precisa de pelo menos uns 3 reforços para serem titulares e outros para brigarem. Porque, na minha opinião, as laterais do Palmeiras, a gente ainda sofre muito com as laterais. Um centroavante, a gente ainda não tem tanta confiança no Flaco, apesar dele ser jovem e está melhorando muito. Na zaga, a gente viu oscilações muito grandes de Murilo e Gustavo Gomes. Então, são algumas posições que, na minha opinião, você precisa de um grande jogador para ou ser titular ou brigar diretamente pela vaga na mesma qualidade. Porque vai chegar no meio do ano que vem e nós vamos estar de novo brigando em várias competições. E é isso que definiu, como você bem falou, o problema do Palmeiras não é tá jogando muito mal ou não tem elenco. É essa carga excessiva de jogos, muitos jogos, e os jogadores que o Abel tinha muita confiança vão ficando mais velhos, estão no Palmeiras há muito tempo, e aí acabam se desgastando, e o Palmeiras não consegue mais ter substitutos à altura desses jogadores, né, Bruno? É isso, Ilustre. E aí até, né, pegando essa projeção, olhando para frente, eu concordo contigo, acho que as laterais, né, vão ser um alvo ali, um foco para o Palmeiras. Muita gente, né, falou um tempinho, algumas semanas atrás, de Montiel, né, que poderia ser um nome que o Palmeiras tentaria. Acho difícil, porque é um cara que já está na Europa, né, um cara caro de trazer. Acho que vai depender muito das consequências dessa temporada. Falando em cara caro, inclusive, acho que um que é bom, que sempre surge aqui nos nossos comentários, e que é sempre bom a gente pontuar qual é a situação, né? O Soler até falou sobre isso recentemente, o próprio Gabriel Jesus. Muita gente fica nessa de o Gabriel Jesus, porque o Gabriel Jesus quer voltar. Sim, o Gabriel Jesus fala abertamente, Ilustre, sobre o desejo de voltar ao Palmeiras. E o Palmeiras sobre o desejo de ter ele de volta. Mas não quer dizer que isso é possível. Sim. Agora, pelo menos. Né? O Palmeiras vai pagar 8 milhões de salário pelo Gabriel Jesus. O Arsenal não vai liberar o Gabriel Jesus por empréstimo. Isso é muito difícil. Uma contratação desse nível é muito difícil, mesmo que o Palmeiras seja campeão, que faça um investimento pesado. Esse nível de contratação é improvável. Você trazer um cara da Europa, como, por exemplo, o Montiel para a lateral direita, vai exigir ali daquilo que você falou, do calendário, né? Tem que ver se bate, tem que ver se vai dar para trazer esse cara no começo do ano ou só no meio do ano. E aí tem também a questão do senhor Gabriel Barbosa, que eu sinceramente espero, Ilustra, que o Palmeiras tenha descartado, porque parou de jogar completamente o garoto. Com certeza. Ainda existe aquela romantização por parte de alguns palmeirenses, né, na questão do Gabriel Barbosa, que ele pode, né, vir a jogar um bom futebol, que ele só está jogando mal porque está de corpo mole, mas a gente sabe também que isso pode justamente acontecer no Palmeiras, né? Então, Exato. quando você fala assim, não, é um bom jogador, tal, ele não gosta do Tite. Mas e se em algum momento ele não gostar mais do Abel também? Mas ele vestiu a camisa do Corinthians só para provocar eles lá, eles que se lasquem lá, o problema é vir para cá. Mas e se ele fizer a mesma coisa jogando aqui? Então, a qualquer momento, é uma bomba relógio. A qualquer momento, esse jogador pode se rebelar, ele pode se cansar, ele pode achar que ele não está sendo valorizado. E a idade chega para todo mundo e o rendimento cai. Ele pode ser que ele ainda vá muito bem, mas será que ele vai se aceitar jogando menos? Né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a idade chega e o rendimento cai. Ele vai entender que caiu o rendimento ou ele vai ter sempre a cabeça de 5 anos atrás, de que ele é um grande jogador, que ele merece ser valorizado pela história dele, pelo que ele já fez, e não pelo que ele está fazendo? Então, o grande problema desses jogadores é se aceitar no momento em que eles estão, é saber o que eles estão rendendo.
e não ter essas cobranças de que eu sou o maioral, porque eu fiz em 2022, eu fiz 40 gols no ano. Mas você não faz 20 gols há 3 temporadas, sabe? Então, é complicado isso daí. Eu também acho que hoje Palmeiras tem que descartar, porque assim, já foi. Não fez uma proposta para ele, um pré-contrato milionário, né? Para ele vir. Se ele esnobou ali, ou ele achou que não era o momento, futebol é futebol, é negócios. Eu tô ainda aqui no Flamengo, eu não vou assinar nada, porque pode ficar mal com eles. E tá bem agora do jeito que você tá jogando? O jeito que você tá se Ou não apresentando, tá tá jogando, ótimo. né? Exatamente. Então, se ele teve essa oportunidade de ouro, de assinar, de continuar num grande clube do Brasil disputando títulos, essa oportunidade já passou, né? Para muitos, uma pena que ele não veio, para muitos, um alívio que ele não veio. E agora ele vai buscar mercado em outros continentes aí, num time B, C da Europa, ou né, no futebol né, do Oriente Médio, por exemplo. Pois é, a Romilda Aquino, ela fala aqui, ó, do John Arias, do Fluminense, fala aqui, ó, o John Arias do Fluminense, Palmeiras não poderia perder, um jogador que faz qualquer posição no campo, não quis renovar com o clube, Cruzeiro tá atrás para comprar. Lembrando, e já deixando claro, tá, pessoal, isso que a gente está falando aqui é uma discussão sobre a próxima temporada, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, mas é tudo muito, mas muito embrionário ainda. Então, nada disso aqui é negociação aberta. Inclusive o Arias, né, que muitos veículos do Palmeiras até noticiaram, aí a gente veio trazer para cá, ilustrando no sentido de falar, ó, não tem negociação, porque não tem negociação de fato. Mas, isso que a Romilda falou aqui tem. A não renovação dele com o Fluminense, a possibilidade de mudança de ares. E aí, a mudança de ares do Arias, sem o trocadilho, já na minha opinião, seria uma ótima pro Palmeiras, porque gosto bastante, acho um jogador muito versátil. Se o Palmeiras resolve ir atrás, eu acho interessantíssimo. Mas não sei, né? Não sabemos se é o foco do Palmeiras para a próxima temporada um atacante, um cara de ponta, de beirada, que o Palmeiras, de fato, já tem. Vai perder o Estevão, quem sabe não pode ir atrás. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos.